Nossos pensamentos guiam nossos comportamentos e os nossos comportamentos definem quem nós somos. Nesse vídeo eu vou ensinar 5 técnicas simples, mas muito poderosas, que irão quebrar os seus comportamentos de padrões negativos e transformar a sua vida. E quem chegar até o final do vídeo, eu vou liberar um áudio de auto-hipnose totalmente gratuito para que você possa superar os seus pensamentos negativos. Eu vou colocar aqui um vídeo de uma criança que ela está segurando uma corda ali acho uma lagoa, um lago, alguma coisa assim, que ela representa muito o tema desse vídeo. Confere aqui o vídeo. Seria cômico se não fosse trágico, né? Ver uma criança tão desesperada assim por algo que não é real. Ela está segurando a corda, achando que ali tem uma profundidade grande, que ela pode se afogar, mas quando ela finalmente coloca os pezinhos na água ali, né, no chão, ela sente que ela consegue ficar em pé. Então é engraçado no primeiro momento a gente vê a atitude da criança chorando por algo que não tinha um risco real, mas por outro lado, é assim que a nossa mente funciona. Quando você tem medo de alguma coisa que não é real, às vezes você até sabe que aquele medo, ele não é necessariamente um medo real que vai te ocasionar um mal, de fato, mas o seu psicológico, ele faz com que aquilo fique tão grande que você se comporte como essa criança segurando a corda, desesperada, por algo que não tem um potencial de fazer mal. E isso ocorre muitas vezes por conta dos pensamentos negativos. Os nossos pensamentos, ele tem um potencial muito grande de guiar a nossa vida. Por quê? Se eu, por exemplo, vou apresentar um trabalho na faculdade, e os meus pensamentos, eles são, mas não vai dar certo, as pessoas vão rir de mim, eu vou virar piada, porque eu vou gaguejar, porque eu não vou conseguir me expressar bem. Se você tiver com esses pensamentos negativos, tem duas opções. Ou você desiste de apresentar o trabalho e acaba sendo prejudicado, ou você apresenta o trabalho com esse medo e provavelmente existem grandes chances de que esses pensamentos se concretizem porque você estava tão certo de que aquilo que ia acontecer, que de fato vai acontecer. Só que quando nós conseguimos lidar melhor com nossos pensamentos, aquilo deixa de ter uma força e você, dentro desse exemplo que eu estou colocando, você conseguiria apresentar o trabalho de uma forma mais leve, porque os pensamentos que antes eram negativos, você pode transformar esses pensamentos com as técnicas que eu vou ensinar para você e com a ajuda também do áudio de auto-hipnose que eu vou disponibilizar para quem chegar até o final desse vídeo, que as coisas acontecem diferente. Eu, por exemplo, já fui muito pessimista. Eu sempre via o lado negativo das coisas. Tudo que eu ia fazer eu só via problema, só via as chances de dar errado. Só que eu mudei isso, muito por conta do que eu aprendi com a hipnose, que eu já entro nesse detalhe, tá? Mas quando eu entendi que os pensamentos não me definem, que eu ter um pensamento negativo não quer dizer necessariamente que é aquilo que vai acontecer, eu me libertei. Por quê? Não é que o pensamento pro lado negativo deixe de existir, ele deixa de ter uma força. Vou dar um exemplo. Eu estava com a minha filha deitado e ela gosta muito dos bombons de café, né, aqueles bombonzinhos. E eu dei um para ela, ela estava deitada. Na hora que eu dei o bombom de café para ela, eu imaginei assim, poxa, criança se engasga muito fácil, então o bombom pode engasgar ela, se ela engasgar, pode acontecer algo pior, ter que ir para o hospital, ou quem sabe algo, né, um desastre. Na mesma hora que eu dei o bombom para ela, veio esses pensamentos na minha cabeça. Só que isso não fez com que eu simplesmente tomasse o bombom dela. Fez com que eu sentasse ela, eu dissesse, olha, senta que é melhor porque deitado você pode se engasgar. Entende que o pensamento negativo, ele não é que ele deixe de existir. Aliás, o pensamento negativo vai depender da sua interpretação. Por quê? Eu dei o bombom para ela, ver o pensamento que ela poderia se engasgar. Você pode dizer assim, mas isso é um pensamento negativo. Porém, é uma coisa realista que pode acontecer. Quantos casos nós não vemos por aí de crianças que se engasgam? Então, entre um pensamento negativo e realista, depende muito da interpretação. Porém, o que eu fiz, ao invés de
tomar o bombom por conta do medo, eu sentei ela e minimizei o problema, né? Afinal de contas, o problema é comer alguma coisa deitado, que pode engasgar. Então, o pensamento negativo não fez com que eu travasse, ou nesse caso, eu não deixasse, não permitisse que ela pudesse ficar ali com o bombom. Então eu usei o pensamento que antes era negativo como, opa, isso é real, um alerta. Evitei que o pior pudesse acontecer. Então é assim que funciona, você vai pegar esses pensamentos que antes eram considerados pensamentos negativos e você vai dar uma nova interpretação a ele. Porque é como eu falei, os pensamentos não definem quem você é, mas sim como você lida com eles. E a hipnoterapia foi que abriu os meus olhos para tudo isso. Por quê? Eu aprendi com a hipnose que existem duas realidades. A realidade objetiva, que é a realidade do mundo, e a realidade subjetiva, que é a minha realidade baseado na minha interpretação do mundo. Por quê? Nós, você, ninguém interpreta o mundo como ele é de fato. Nós interpretamos o mundo com base nas nossas experiências, nas nossas emoções, nos nossos sentidos. Por exemplo, para mim experimentar o mundo, eu preciso ou enxergar, ou cheirar, ou sentir o sabor, ou tocar, ou ouvir. São os nossos sentidos. Uma vez que eu enxergo algo, que eu sinto algo, seja tocando, cheiro, tudo isso vai depender das minhas experiências. Por exemplo, se eu peço para duas pessoas olharem para uma parede ali com um tom um pouco azulado, mais para o verde, vão ter pessoas que vão dizer, não, isso aqui é azul. Já outras pessoas podem dizer que aquilo é verde. Porém, tudo depende da referência que a pessoa tem do que é verde, do que é azul, porque, querendo ou não, isso é único. A minha referência de um azul escuro é uma coisa, a referência de outra pessoa de um azul claro é outra. Então, esse é um exemplo simples de cores, por exemplo, para que você entenda de que cada um tem uma percepção diferente. Por exemplo, se eu disser para você assim, qual é o tamanho de um cachorro pequeno? Vão ter pessoas que vão fazer assim, um cachorro pequeno é desse tamanho. Tem pessoas que vão dizer, não, mas um cachorro pequeno é desse tamanho. Outros podem dizer, um cachorro pequeno é desse tamanhozinho assim, né? Porque está com referência um filhote de pinche. Ou a pessoa tem como referência um cachorro pequeno, um poodle. Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui é que cada pessoa ela tem uma referência de algo na vida. E a forma que ela vai interpretar a realidade é baseado nessas referências internas que ela tem, entendeu? E essas referências é o que podem gerar pensamentos mais para o lado negativo como para o lado positivo. Se uma pessoa cresceu numa família onde os pais sempre eram pessimistas, sempre apontavam um problema, sempre o pior dos mundos, essa criança ela pode crescer numa situação que ela vê tudo do negativo, tudo errado, só vê problema. Só que é possível reverter isso, reestruturar, ressignificar esses pensamentos. E antes de falar dos exercícios que eu vou ensinar agora, eu gostaria de falar sobre uma coisa também que me ajudou muito, que foi o estoicismo. O estoicismo é uma linda filosofia que nos ajuda a entender que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não. E quando você entende isso, que tem coisas que você pode fazer alguma coisa, tem coisas que você pode resolver e tem coisas que você não tem o que fazer, isso te liberta muito da ansiedade, dos pensamentos negativos, dos pensamentos ansiosos. Porque com base nessa filosofia, né, do estoicismo, nós aprendemos a separar as coisas e entender que o que é do outro e o que é seu e não vale a pena você perder a paz, ter ansiedade por coisas que você simplesmente não pode fazer nada. Mas agora vamos aos exercícios. O primeiro exercício é reestruturação cognitiva com perguntas desafiadoras. O objetivo dessa atividade é identificar e reformular pensamentos negativos por meios de questionamentos estratégicos. E para essa atividade você vai fazer o seguinte: sempre que você perceber um pensamento negativo, você vai anotar, você vai escrever no papel ou no celular. A seguir você vai fazer as seguintes perguntas para desafiar esses pensamentos. Essa ideia, né, esse pensamento, ele é baseado em fatos ou apenas em sentimentos? Segundo, se algum amigo tivesse nessa situação, eu diria a mesma coisa para ele? E terceiro,
Existe alguma outra forma de enxergar essa situação? Por exemplo, imagine o seguinte pensamento negativo: eu sempre falho nas minhas apresentações. Após você aplicar as perguntas que eu coloquei, você vai chegar à seguinte conclusão: na verdade, eu já tive apresentações bem-sucedidas. Talvez eu só precise me preparar melhor. Entende que esse exercício ele vai focar no seguinte: você tem um pensamento negativo, esse pensamento muitas vezes é baseado em crenças, em experiências do passado, em coisas que está na sua cabeça. Quando você aplica esses questionamentos, você traz um novo pensamento mais baseado na realidade, no que de fato faz sentido. E quando a gente vai aplicando essas perguntas, que vai quebrando essas crenças envolvidas nesse pensamento, a gente traz para a realidade o que faz mais sentido e a gente tira aquele peso. Não, realmente isso é só coisa da minha cabeça. E de fato, com essas perguntas, eu cheguei numa conclusão mais realista e é assim que faz sentido, tirando assim o peso emocional. A segunda técnica é a técnica da parada do pensamento. E o objetivo dessa atividade é interromper o ciclo de pensamentos negativos no momento que eles surgem. E para isso você vai fazer o seguinte: quando você perceber um pensamento negativo e recorrente, diga mentalmente ou em voz alta: pare. Em seguida, substitua esse pensamento negativo por um pensamento mais positivo ou, pelo menos, por um pensamento neutro. Por exemplo, o seguinte pensamento: ah, mas eu nunca vou conseguir um emprego. Você vai interromper esse pensamento e vai substituir pelo seguinte: ainda não consegui um emprego, mas eu posso continuar melhorando, me esforçando e aperfeiçoando o meu currículo. E o benefício dessa atividade é ajudar a cortar padrões automáticos de pensamento, onde vai tirar a negatividade e dar lugar a mais positividade e mais produtividade, porque você vai tirar esse pensamento negativo e aplicar esse novo quando você simplesmente interrompe. E pode parecer simples no primeiro momento, mas quando você se permite que um primeiro pensamento possa trazer outro e outro e outro, isso se torna algo muito ruim. Então você precisa entender que o primeiro pensamento que vier, como esse do exemplo, eu nunca vou conseguir um emprego. Se você assumir esse pensamento como verdade, você vai se travar e, consequentemente, vai deixar de trabalhar para que você consiga um emprego, porque você já teria se convencido não ser capaz de conseguir um emprego, ok? Então esse exercício ele é muito importante, você parar exatamente no primeiro pensamento negativo que vem e substituir por um pensamento novo, mais positivo. E a terceira atividade é o diário da gratidão invertido. O objetivo dessa atividade é redirecionar o foco de pensamentos negativos para experiências positivas. E para essa atividade, você vai fazer o seguinte: todos os dias, antes de dormir, você vai escrever 3 coisas de situações que no primeiro momento pareceram negativas, mas que você conseguiu extrair algum tipo de aprendizado dessas situações. Porque, por mais difícil que possa parecer, tudo que acontece na nossa vida, a gente consegue extrair algo de positivo, um aprendizado. Lógico que tem coisas que são muito pesadas, que é muito mais difícil a gente poder tirar esse aprendizado, porém, no dia a dia, acontecem muitas coisas que a gente só vê o lado negativo, mas que no final das contas, se a gente parar para observar, tem sim questões positivas e aprendizados que nós podemos tirar, e é justamente nesse exercício que você vai aprender a fazer isso. Alguns exemplos: fiquei preso no trânsito por muitas horas, mas aproveitei para ouvir um podcast, por exemplo. Você poderia estar estressado porque você, afinal de contas, ficaria preso no trânsito. Isso é muito chato, isso é ruim. Só que, nesse exemplo, você acabou optando por ouvir um podcast que você precisava ouvir, gostaria de ouvir, enfim, que fez com que você aproveitasse esse tempo. Então, uma experiência negativa que trouxe algo bom para você. Um segundo exemplo: errei um relatório, mas o meu chefe trouxe um feedback positivo. Então, o erro no relatório, no primeiro momento, é algo ruim, porque, afinal de contas, é um erro no trabalho. Só que por conta desse erro, o seu chefe ele te deu um feedback que fez sentido para você, que é uma possível melhoria que você pode aplicar na sua vida. Então, algo que foi inteiramente ruim, como você ter cometido esse erro e ter sido chamado a atenção pelo seu chefe, você recebeu um feedback produtivo, nesse exemplo que eu estou te dando, certo? Outro exemplo: digamos que você acabou brigando com um amigo,
mas que essa briga, essa discussão, fez com que, no final das contas, vocês esclarecessem algo que estava um mal-entendido de vocês. Então, essa briga, né, essa discussão inicial, que a um primeiro momento foi ruim, no final das contas, abriu o caminho para que fosse esclarecido algum mal-entendido que vocês tinham. Então, você tirou um aprendizado, algo positivo dessa situação. Então, o benefício dessa atividade é ajudar você a extrair questões positivas de situações cotidianas que antes você só via o lado negativo da situação. E com isso você vai conseguir reduzir a influência dos pensamentos negativos na sua vida. A quarta técnica é a técnica da troca de palavras. O objetivo desse exercício é você reformular frases internas para torná-las mais produtivas e positivas. E essa atividade funciona da seguinte forma: ao perceber que você está usando palavras negativas para descrever a sua realidade, você vai imediatamente trocar por termos mais positivos ou mais neutros. Por exemplo, eu sou péssimo nisso. Você vai trocar por estou melhorando e aprendendo. Outro exemplo, isso é impossível. Então você vai trocar por isso é um desafio, mas eu posso trocar por abordagens diferentes. O benefício dessa atividade é que você vai criar um hábito de comunicação interna mais encorajadora e menos limitante. E agora vamos para o nosso quinto e último exercício, que é a visualização positiva. O objetivo dessa atividade é que você possa substituir pensamentos negativos por imagens mentais que reforcem o seu bem-estar. E para fazer essa atividade, você vai fazer o seguinte: você pode fechar os olhos e se imaginar numa situação que normalmente geraria ansiedade ou pensamentos negativos. Agora, imagine os detalhes. Imagine como você se sente, o que você estaria vestindo e as pessoas reagindo a você de uma forma positiva. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, visualize-se fazendo uma apresentação de uma forma confiante, recebendo aplausos, orgulhando-se de si mesmo. E qual é o benefício dessa atividade? Ela vai ajudar você a criar referências mais positivas, tornando assim essas referências, né, mais acessíveis quando necessárias. E eu usei muito essa técnica de visualização positivas quando eu dava as minhas primeiras palestras, sabe? Vinha o medo, a ansiedade de dar errado, e eu sempre tinha esse trabalho de ter essa visualização positiva. Eu fechava os olhos, respirava fundo e me imaginava, na verdade, fazendo a apresentação, ocorrendo tudo bem, as pessoas aplaudindo. E, de fato, ocorria tudo bem. Por quê? Aquela ansiedade que eu tinha decorrente de pensamentos negativos, que não ia dar certo, que ia ser ruim, que ia ser um fiasco, elas eram substituídas pelos pensamentos da minha visualização positiva. Assim, eu conseguia ter sucesso nessas apresentações, porque o medo ele deixava de existir por conta da minha visualização, dos novos padrões de pensamentos que eu ia criando. E essa atividade, ela pode ser reforçada através do áudio de auto-hipnose que você pode ter acesso, como falei no início desse vídeo. E para você ter acesso a esse áudio, é muito simples. Você vai no meu Instagram, que é sergiolima.jr, ele tem aqui também na descrição, me manda uma mensagem no direct lá, que eu te envio o áudio. E se você quiser aproveitar para dar uma olhada no meu conteúdo lá no Instagram e me seguir também, será muito bem-vindo. Se não quiser seguir, não tem problema, eu envio o áudio para você do mesmo jeito. É só, como eu já falei, mandar mensagem no direct que eu envio. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, se inscrever no canal e também deixar algum comentário sobre o que você achou do conteúdo, sobre qual desses exercícios você vai começar a fazer ainda hoje. Compartilha com algum colega em algum grupo do WhatsApp, aí que você acredite que outra pessoa possa também se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.